Dar início então a esta reunião de Câmara Ordinária do dia 9 de março de 2020, centralizada aqui na Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos, a quem agradeço ao Sr. Presidente e aos colegas que aqui estão presentes pela cedência das instalações para nós podermos realizar esta reunião descentralizada, cumprimentar os colegas, cumprimentar também os colaboradores do município aqui presentes e naturalmente, não sei se antes do período da ordem de trabalho o Sr. Presidente quer dar algumas palavras, alguma coisa. Então, em primeiro lugar, quero dirigir-me ao Sr. Presidente e dar muito parabéns e tenha muita saúde na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E agora, desejando uma boa reunião a todos vós e uma boa noite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as palavras que nos endereçou. Vamos então dar início à reunião. Neste ponto 0 da ordem de trabalho, portanto, antes da ordem do dia, dar nota que, efetivamente, nós temos já para conhecimento da reunião de Câmara um documento que já foi disponibilizado na plataforma sobre o plano de contingência no âmbito daquilo que é a nova situação, enfim, de saúde pública, que é o Covid-19, enfim, seguindo também as orientações da Direção-Geral de Saúde. Este plano de contingência é um plano de contingência interno, mas que também tem várias vertentes que contemplam não só a relação do município e dos colaboradores do município, mas de alguma forma também prepara aquilo que poderá ser uma situação de emergência futura. Dizer também que este plano de contingência será presente numa reunião que já está convocada para amanhã da Comissão Municipal de Proteção Civil, que se pronunciará sobre esta matéria e tomará algumas decisões sobre esta fase em que nós estamos, que é uma fase, no fundo, de contenção deste surto viral. Pronto, nós, efetivamente, temos vindo a acompanhar, como dissemos já, algumas reuniões de Câmara a esta parte, este fenómeno sempre em estreita colaboração com a DGS. Temos também um conjunto de informações a prestar aos nossos municípios, não só no site, mas também vamos distribuir alguns folhetos com algumas informações úteis dentro em breve. E, para além dessa matéria, eu diria que há que reforçar aqui, mais uma vez, aquilo que é a confiança dos serviços municipais e da Câmara Municipal nas autoridades de saúde competentes e, sobretudo, no Serviço Nacional de Saúde, neste fenómeno que, enfim, é um pouco desconhecido e que estamos todos a tentar lidar com ele da melhor forma possível. Portanto, mas amanhã teremos uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil que servirá, no fundo, para nós nos debruçarmos melhor sobre este plano de contingência e, de alguma forma, tomarmos algumas decisões também sobre o futuro e aquilo que será a articulação das diversas entidades que serão chamadas a, no fundo, participar nesta dinâmica de contenção para já e prevenção deste novo vírus que é do conhecimento geral. Depois, tirando esta nota mais de atualidade do ponto de situação do Covid-19, dar nota que este fim de semana nós tivemos aqui algumas atividades e, portanto, que eu gostaria de destacar aqui neste ponto de antes da ordem de trabalhos, nomeadamente o Arruda Trail, que teve cerca de 600 participantes e penso que foi um sucesso de organização e que naturalmente foi muito interessante. Depois a questão do Dia da Mulher, que foi assinalado pela Assembleia Municipal com um colóquio muito interessante do recurso ser vítima e que me pareceu bastante participado. E depois uma nota de destaque também para o movimento associativo, que continua com bastante atividade, nomeadamente o Jantar da Juventude organizado pela AJAV e a Noite de Fatos que a Irmandade da Senhora da Ajuda também realizou no passado sábado, para além daquilo que foram as atividades do Centro Cultural de Morgado, com o Fado Violado, que também teve bastante sucesso no passado sábado também. Estes eram os pontos que tinha para partilhar convosco neste ponto 0 da ordem de trabalho. Não sei se algum dos vereadores quer dizer alguma coisa neste ponto. Sim. Boa noite a todos os presentes. No pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os restantes colegas. Primeiras palavras para dizer publicamente, e é aquilo que já disse pessoalmente, interessar-lhe os parabéns e que tenha muita saúde e muitos anos pela frente. É o que todos desejamos e é o que se apraz dizer nestes momentos de aniversário.
Depois, queria fazer aqui uma questão, colocar uma questão ao Sr. Presidente, até porque foi dito pelo Sr. Presidente na última reunião de Câmara que haviam duas empresas que tinham, a propósito do bairro João de Deus, que tinham impugnado o concurso de atribuição, portanto, da empreitada a uma determinada empresa. Gostava de saber se, relativamente à questão do efeito suspensivo, se já houve alguma decisão do Tribunal e, se não houve, pelo menos tentar perceber qual é que é a posição do município relativamente a esta matéria, uma vez que, na altura, quando este ponto veio a discussão, tive a oportunidade de alertar para um dos argumentos que era invocado por uma destas empresas concorrentes, que era a prática de dumping, que era claramente uma prática a provar-se ilegal e que podia pôr em causa o concurso. Não sei se tive alguma dedo que adivinhasse esta questão, não é isso que interessa, interessa saber como é que se pode ultrapassar e, portanto, a questão era saber qual a posição relativamente às impugnações judiciais e a segunda, dentro desta mesma matéria, era qual a posição que o município vai tomar no que diz respeito a essa obra, uma vez que, não havendo ainda decisão judicial, se vai avançar, se vai esperar pela decisão judicial para depois tomar a devida sequência a todo este processo. Dito isto, uma outra questão, e uma vez que estamos em Santiago dos Velhos, e que também, portanto, foi abordada esta questão na Assembleia Municipal, e já tinha sido também por diversas vezes colocada relativamente aos terrenos da Sena Fogo, eu quero também, uma vez que esta é a freguesia onde esses terrenos estão implantados, mais uma vez dizer ao Sr. Presidente que é com enorme satisfação que verificamos que o município adquiriu esses terrenos. Não sabemos qual o projeto que o município ou o Executivo tem para implantar naqueles terrenos, mas eu costumo dizer que nestas questões o que é importante é avançar-se. Eu bem sei que o Sr. Presidente, na última reunião da Assembleia Municipal, disse que não se sente obrigado a cumprir o projeto do PSD. Eu também acho que não tem nenhuma obrigação de o cumprir, mas também acho, e queria deixar esta nota, como, não sei se isto é um desafio, mas era uma nota importante, era que, seja lá qual for o projeto que o Sr. Presidente tem de implantar naqueles terrenos, e uma vez temos a proximidade a algo que já é monumento nacional, como são os fortes das Linhas Torres, que seja um projeto que tenha uma ampla discussão pública e que consigamos, a bem do nosso Conselho, implantar um projeto que também possa reunir o consenso da maior parte das forças políticas. Porque isso não só dá mais força ao Executivo que ponha em causa, que ponha em marcha esse tipo de projeto, como seguramente dá mais força a todos nós, porque o que nos importa aqui salientar é que o projeto seja um projeto que vá ao encontro dos anseios de todos nós. Dito isto, espero que efetivamente se pondere também aquilo que era o projeto do PSD e que, sendo uma das hipóteses que foi já por nós lançada, possa ou não acolher, dentro das vertentes que o próprio projeto tinha, alguma dessas vertentes que nós lançámos, nomeadamente a reflorestação daquele espaço, e quando falámos do Natura Park, falávamos também na criação ali de algumas valências com interesse, como era o caso de um albergue para a juventude, a questão também falámos, e era uma das vertentes desse mesmo projeto, que era poder criar ali uma torre de escalada, mas sobretudo que fosse um projeto que apostasse nas atividades ao ar livre. E isto vem ao encontro daquilo que o Sr. Presidente também se regozijou e que eu também aplaudo, que foi um sucesso a organização do Arruda Trail. Portanto, é sabido que o nosso Conselho tem características da natureza particulares e especiais para este tipo de atividade ao ar livre,
os percursos e os trilhos que temos no conceito são, de facto, interessantes para quem pratica este tipo de atividade e, portanto, se pudermos, de alguma forma, conjugar esforços e ampliar este tipo de atividades, seguramente que todos ficamos a ganhar. Portanto, queria deixar esta nota aqui e tenho dito. Bem, agradecer as palavras de felicitações pelo aniversário, respondendo às questões colocadas. Primeiro ponto sobre a questão do bairro João de Deus e a impugnação do concurso da empreitada. Aquilo que há a dizer é que, efetivamente, houve 2 impugnações judiciais, da 3ª e 4ª classificadas no concurso. Neste momento, aquilo que é o parecer dos nossos advogados e aquilo que é o nosso parecer também é que não há efeito suspensivo desta impugnação judicial e isso mesmo foi invocado e neste momento não há ainda, não foi notificado, a Câmara da Ruda não foi notificada de qualquer decretamento de efeito suspensivo deste processo ou destes processos. Portanto, dito isto, da nossa parte, nós vamos continuar a trabalhar de modo a que, neste momento, o que estamos em falta é a resposta a um ofício do Tribunal de Contas que chegou a semana passada a pedir esclarecimentos no âmbito do processo do visto prévio. Nós estamos já a tratar da resposta ao visto, esse pedido de esclarecimentos no âmbito do visto prévio do Tribunal de Contas. Será respondido, creio eu, até meados desta semana. A nossa expectativa é que esteja respondido até meados desta semana essa questão levantada pelo Tribunal de Contas, algumas das questões que foram levantadas. Respondendo ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas terá cerca de 15 dias, creio eu, para conceder ou não o visto e, depois da concessão ou não do visto, aí tomaremos uma decisão quanto à empreitada. Se a decisão for de conceder já o visto prévio a esta empreitada, a decisão do município está mais do que tomada, o contrato está assinado e, portanto, reunidas todas as condições legais e contratuais para que a obra possa avançar. Se não houver visto do Tribunal de Contas, para já, ou se for decretada alguma diligência de suspensão do processo, aí sim o município terá que analisar essa questão e provavelmente não avançar com a obra, mas, portanto, os cenários são estes. Ou, no caso de haver visto prévio do Tribunal de Contas favorável, a orientação é avançar, não havendo suspensão do processo. Se houver suspensão do processo, coisa que nós naturalmente não contamos e estamos em crer que não será o que irá acontecer, mas vamos esperar pelas decisões e pelos tempos do Tribunal. Portanto, assim atuaremos em conformidade, acatando naturalmente as decisões, quer do Tribunal de Contas, quer do Tribunal Administrativo de Lisboa, que é o que está, no fundo, a julgar este caso destas impugnações judiciais. Sobre o segundo tema da Cena Fogo, efetivamente nós avançamos com uma promessa de aquisição, ainda não foi a aquisição definitiva do imóvel, ela foi aprovada na Assembleia Municipal. Teremos naturalmente que fazer, à partida, durante este mês de março, a escritura do contrato de promessa de compra e venda, com eficácia real. É, de facto, um imóvel que tem interesse, nunca o negámos, até inicialmente, desde que tomámos posse, foi uma das matérias que nós reunimos desde logo com a Cena Fogo, foi no sentido de tentar que a Câmara pudesse ser parte da solução para aquele problema que tem pelo menos 2 décadas e meia de existência e, portanto, é isso que estaremos agora em sede de poder fazer, isto é, concretizando-se esta escritura pública, o município passa a estar do lado da solução para um problema que existe e, naturalmente, tendo em conta a posição geoestratégica daquele terreno, nós entendemos que, efetivamente, o que deve ser desenvolvido no local será um projeto que tenha como fundamento o desenvolvimento socioeconómico do concelho e o projeto, naturalmente, não temos uma decisão definitiva do que é que ele será, mas tudo faremos para que a solução que encontramos para aquele imóvel seja uma solução transparente e que seja aberta à discussão pública, que, aliás, não é nada de surpreendente no nosso modus operandi enquanto dirigentes locais e órgãos de poder político. E, portanto, é isso que procuramos fazer, sendo certo que, naturalmente, obviamente todas as opiniões contam, mas aquilo que disse na Assembleia Municipal é apenas só para contextualizar, isto é, eu compreendo
que se avancem soluções para o terreno. Agora, nós teremos que pesar do interesse municipal qual é que será a que mais interessará ao município. Até porque algumas das ideias que foram apresentadas não foram quantificadas, não foram feitas projetos, e estas coisas, para nós tomarmos decisões, só podemos tomar decisões com base em questões muito concretas e que sejam possíveis de medir o seu impacto económico ou financeiro no município, coisa que me parece que não é o caso, e portanto naturalmente teremos que equacionar devidamente os investimentos para que eles sejam responsáveis, credíveis e que possam ser efetivamente execuíveis. E é isso que faremos. Basicamente é isso que tinha perguntado. Não havendo mais questões, dávamos então início à ordem de trabalhos, começando pela ata da reunião anterior, dia 24 de fevereiro. Não sei se o vereador Luís Rodrigues, não tendo estado presente, se não vota, não é? O ponto 2 da ordem de trabalhos diz respeito a um pedido de estágio curricular que foi endereçado pela Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal, de Runa. Trata-se de um curso técnico de recursos florestais e ambientais, um curso, neste caso, ministrado por esta escola que referi. No fundo, o que se prevê é que o início deste estágio possa ocorrer a dia 10 de março, portanto amanhã, e que tem um total de 105 horas. Não, basicamente igual a tantos outros, no fundo, protocolos que têm vindo neste âmbito dos estágios curriculares. Não oferece grandes dúvidas, creio eu, e também não tem encargos diretos para o município da Ruda, como é bom de ver. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então considerar este ponto número 2 aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, o terceiro ponto da ordem de trabalho, diz respeito a um protocolo de parceria designado POA-PMC, Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Este é um protocolo que surge no âmbito de um programa que existia ao nível da União Europeia e que ainda existe a nível da União Europeia, que visa a distribuição de géneros alimentares e que, no fundo, o que existia anteriormente de uma parceria que teve que deixar de ser executada por razões de indisponibilidade de alguns parceiros, tem agora uma nova roupagem, com nova configuração em termos de parcerias, e neste caso concreto, as entidades que são parceiras é a Cruz Vermelha e o município de Vila Franca de Xira, município da Ruda de Julho. Nós temos aqui algumas famílias que estão referenciadas e que recebem ou são beneficiários deste programa e, portanto, uma vez que ficou o município de Vila Franca de Xira com a responsabilidade de fazer toda a gestão logística e processual, digamos assim, dos estoques e tudo isso deste programa, aquilo que se convencionou é que pudéssemos subscrever e outorgar um protocolo de parceria com o município de Vila Franca de Xira, em que o município da Ruda se compromete ao pagamento de uma verba mensal de 220 euros para apoio àquela que é a gestão deste programa. É isso, não é, Sr. Vereador? Quer acrescentar alguma coisa? Está tudo? É isso. Não sei se há alguma questão dos Srs. Vereadores. Não havendo, podemos então também considerar este ponto terceiro aprovado por unanimidade. Muito bem, o ponto 4 da ordem de trabalhos surge para, no fundo, tentarmos preencher ou resolver uma lacuna que foi identificada no regulamento da utilização da piscina municipal, neste caso o regulamento das instalações desportivas, e que se prende com a utilização e até que idade é que poderia ser permitida a utilização dos balneários por uma criança do sexo oposto. Basicamente é isso, não é? E, portanto, é convencionado que será até aos 7 anos de idade, inclusive. Basicamente é isso, não é? Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos considerar, então, aprovado este ponto também por unanimidade. Os pontos 5 a 7 são pedidos de isenção de pagamento de taxas pela utilização de equipamentos municipais. Portanto, o ponto 5 diz respeito à questão da utilização do agrupamento de escoteiros a propósito do dia de BP, que a propósito disso também saúde pela excelência da organização. O ponto 6 diz respeito a um pedido de utilização para os próximos dias 13, 14 e 15 de março pela Associação Slow Movement de Portugal do Auditório Municipal. E o ponto 7 diz respeito também a um pedido de isenção de utilização
da taxa de utilização do auditório municipal pela Junta de Freguesia da Ruda no próximo dia 25 de abril. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores. Não havendo, podemos então considerar também estes pontos 5 a 7 aprovados em conformidade. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 8º, diz respeito ao que também já foi autorizado pela Assembleia, que é a proposta de adjudicação à Caixa Geral de Depósitos do empréstimo no montante máximo de 550 mil euros, empréstimo bonificado no âmbito da operação de financiamento para a requalificação do bairro João de Deus, portanto, também já é do conhecimento generalizado, mas vem aqui para formalmente haver a aprovação desta proposta de adjudicação à Caixa Geral de Depósitos, nos termos também da informação que está à pensa e que instrui esta proposta. Não sei se há alguma questão. Eu só quero fazer a seguinte, colocar aqui uma questão na sequência daquilo que perguntei há bocado, que é o seguinte: este empréstimo não devia ficar condicionado, digamos, à aprovação, ou seja, à não suspensão do processo da empreitada, uma vez que há estas impugnações judiciais. O empréstimo não faz sentido contrair, nas condições em que está-se a contrair, se efetivamente a obra não ficar, digamos, suspensa. Ou dito de outra forma, não ficando suspenso o contrato de empreitada. Portanto, só coloco esta questão por uma questão meramente técnica. Se ficar ou não para salvaguarda. Eu percebo essa questão, mas de alguma forma nós precisamos também de dar este elemento e a garantia de que o financiamento está assegurado, precisamente ao Tribunal de Contas, que neste momento está em operação de visto prévio deste contrato de empreitada. E, portanto, esta é uma condição sine qua non, nós demonstrarmos a garantia do financiamento para podermos avançar com a empreitada. E, portanto, neste momento temos que cumprir este formalismo e enviar para o Tribunal de Contas este contrato de financiamento. O ponto 9 diz respeito também a uma informação da Divisão Financeira de Recursos Humanos, tem em vista desta feito o empréstimo de curto prazo no montante de 300 mil euros. Este é o empréstimo de apoio à tesouraria, portanto é aquele que é para ser liquidado até 31 de dezembro deste ano. Portanto, e neste momento, segundo a informação técnica, propõe-se que a adjudicação deste empréstimo seja efetuado junto do Santander Tota, do Banco Santander Tota, por ser a empresa, neste caso a entidade financeira, que apresentou a proposta mais vantajosa para o município. Não sei se há alguma questão. Não havendo, temos então também considerar aprovado por unanimidade este ponto número 9 da Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 10º da Ordem de Trabalhos, tem que ver com uma alteração ao orçamento e à ASGOP. Esta alteração também está relacionada com o processo de visto do Tribunal de Contas, ou seja, também é necessária esta alteração para dar andamento a uma das questões que foi levantada pelo Tribunal de Contas, que tem que ver com a perspectiva de início da empreitada. E, no fundo, nós estamos a reforçar a rúbrica da empreitada do bairro João de Deus, precisamente para prever que a empreitada possa começar a partir do mês de abril, e dando essa evidência que estaremos em condições de, em maio, poder fazer o primeiro pagamento, se necessário, coisa que não tínhamos previsto no momento inicial, em outubro, quando construímos o orçamento. Previmos que pudesse ser mais à frente um pouco e, portanto, agora, para dar resposta também às questões do Tribunal de Contas, antecipa-se, neste caso reforça-se a rúbrica, precisamente para poder evidenciar que estamos em condições já de avançar com a empreitada, executando desde já o contrato. Depois está aqui um ajustamento também em relação às festas do Conselho, que está aí advertido nos documentos, e fundamentalmente são estas duas rubricas que pesam mais nesta que é a quarta alteração à ASGOP e a quinta alteração ao orçamento. Não sei se há alguma questão. Só um pequeno esclarecimento. Estes 235.250 euros serão para reforço das verbas para estas duas questões. Para o bairro João de Deus, não é? Bairro João de Deus e festas de agosto. Mas isto já tem a ver com o financiamento que vamos contrair e vamos retirar, ou é dinheiro que já existe e que reforça-se a rúbrica, independentemente do empréstimo que foi agora adjudicado, os tais 550 mil euros? Neste momento, nós reforçamos ainda sem o empréstimo estar devidamente contabilizado. Mas é para... Porque ainda não está contratado. Mas tivemos que ir a outras rúbricas para reforçar a despesa
para que o Tribunal não tenha dúvidas que nós estamos em condições de executar já este ano X meses de contrato. No fundo, essa é a questão que o Tribunal de Contas está a colocar, é quantos meses de contrato é que vocês conseguem garantir com o orçamento que está em vigor. E nós tivemos que reforçar precisamente para garantir que o contrato possa começar desde já. Então, depois, quando o projeto, quando O financiamento estiver garantido, aprovado, podemos inscrever receita. pronto. Esclarecido. O ponto seguinte é o ponto 11 da Ordem de Trabalhos. Diz respeito também a mais uma medida no âmbito da ação social escolar. Como sabem, tem que vir à reunião de Câmara para aprovação. Desta feita, estamos a falar de 3 alunos, que eu não vou referenciar aqui os nomes, como já devem imaginar. Em 2 casos, estamos a falar de escalão B, no pré-escolar, e no caso do segundo ciclo, e um caso de escalão A no primeiro ciclo. Portanto, há aqui nos 2 casos de escalão B 50% de valor de apoio de refeição a ser financiado e no caso do escalão A 100% do valor a ser financiado. Estima-se com isto um encargo para o município na casa dos 197,10 € com estas 3 medidas aplicadas. Não sei se há alguma questão. Não havendo, consideramos então também aprovado este ponto da Ordem de Trabalhos. O ponto seguinte, portanto, o ponto 12 da Ordem de Trabalhos, diz respeito à revisão do Código de Ética e de Conduta do município da Ruda dos Vinhos. Esta revisão ao Código de Ética e de Conduta do município da Ruda dos Vinhos surge na sequência também do novo enquadramento legal aplicável a esta matéria. Ela contou também com a participação do nosso Gabinete de Auditoria e Controle Interno, o Dr. Nuno Libânio, a quem agradeço também pelo trabalho efetuado. Tanto contou com a participação do Gabinete Jurídico e, no fundo, vem de alguma forma tipificar aquilo que é o comportamento devido por parte dos titulares de cargos políticos e também dos colaboradores do município, as regras de conduta que devem observar e obedecer, e também aquilo que são aqueles registros de ofertas que, no fundo, foi mais ventilado na comunicação social e que agora passa a ter também a expressa consagração no Código de Conduta Interno do município da Ruda dos Vinhos para ser observado e cumprido em conformidade. Não sei se há alguma questão sobre este tema. Este é um daqueles temas, Quer dizer, que coisa, Carlos? sem invocar o caso em concreto, mas que eu estou, de alguma forma, envolvido na defesa de um dos arguidos num processo que tem a ver com estes temas. A questão que se coloca é sempre a verba dos 150 €. Porque é que até aos 150 ou até aos 149 € a oferta, ou o que se recebe, é uma conduta socialmente adequada e conforme aos usos e costumes, e se for 151 € já ultrapassou a verba e dá direito à prática de um crime. Quer dizer, esta é uma questão que eu acho que nós estamos aqui a legislar e de facto isto veio ao encontro daquilo que o próprio Governo também já indicou este montante. E o que se discute muito e vai ser discutido nestes processos judiciais é, efetivamente, o que é, se a prática é conforme aos usos e costumes e é socialmente adequada, porque é que deixa de ser adequada com 151 ou 155 €, basta a pessoa beber uma garrafa de vinho mais cara, automaticamente, no almoço que é oferecido, deixou de ser 150 para ser 155 € e está a praticar um crime que não é de menos importância que dar prisão e coisas do género. Portanto, eu acho que a ética, de facto, temos que, e estamos numa época em que tem que haver princípios e valores e ética, mas também me parece que, efetivamente, estes valores a mim deixam-me sempre uma grande preocupação, porque se pode colocar pessoas que estão de boa fé, que até acham que estão a praticar atos que, em princípio, não têm nada de errado, porque a sociedade até os aceita naturalmente, mas depois vai-se aqui ao pormenor do valor e o Ministério Público, se estiver mais dedicado a atacar os políticos, vai lá e diz, vamos lá acusar aqui este Sr. Presidente da Câmara, ou aquele vereador, ou coisa que o valha, porque afinal tratamos que o almoço ou a prenda que recebeu ultrapassou isto. Portanto, quer dizer, é uma chamada de atenção que, efetivamente, é necessário termos o Código de Ética, devemos ter a conduta que todos nós devemos seguir, mas eu tenho muitas dúvidas quanto ao valor que foi fixado, porque acho que, sinceramente, acho que não é o valor em causa que restringe
E mal de nós se um político ou qualquer pessoa em Portugal se deixasse corromper por 150 euros. Quer dizer, acho que isso é depois de irmos do 8 ao 80 e que coloca problemas sérios, porque o caso aí badalado que trouxe à ribalta secretário de Estado e aquela coisa toda do europeu, não eram 150, mas eram 1000 euros. Epá, mas era uma viagem daqui a Paris, assistir ao jogo, comer o jantar, regressar, e eram todos, ou melhor, foram todos acusados, e depois parece que pondera aí o bom senso, mas só para também ficarem a saber isto, para ver como é que funciona em Portugal esta questão do bom senso, é que o Ministério Público propôs, neste dito processo, que fosse suspenso, porque assim o entendiam que era possível ser suspenso. O senhor juiz de instrução entendeu que não, senhor, que tinha que se levar tudo a julgamento, então, portanto, muda ao juiz de instrução e vem um juiz e diz, bem, então entendemos que devemos suspender relativamente a todos os arguidos, e o Ministério Público diz, não, agora não. Agora acho que alguns têm que ir a julgamento. E, portanto, no mesmo processo, vejam o que é que isto deu. Há o Ministério Público uma posição inicial que depois muda, porque o senhor juiz de instrução também mudou no percurso que estava a percorrer. Portanto, isto vale tudo, ou quase tudo. Mas isto não tem a ver com a nossa reunião, enfim. Não, eu compreendo a questão. Isto é sempre aquela eterna questão de a 49 km por hora dentro de uma localidade não temos perigo para ninguém, e a 51 passamos a constituir perigo para alguém. Isso é sempre a questão do critério legal, porque é que se fixa uma fronteira em determinado ponto. É sempre difícil o estabelecimento dessa fronteira. O legislador fixou esta bitola nos 150 euros, podemos concordar ou não, ou discuti-la, é admissível. No caso concreto deste Código de Conduta, ele não podia ser de outra forma se não enquadrasse naquilo que é o espírito e a letra da lei número 52/2019, que é que no fundo serve de base. E que tem este valor, que fixa aos 150. E que serve de base a este Código de Ética. É um código que não é novo, nós já tínhamos aprovado um código anterior em 2016, em maio de 2016, agora tivemos que o rever por força desta entrada em vigor desta lei 52/2019, que no fundo exigia que este código também fosse revisto e adaptado em conformidade. Portanto, é isso que propomos. Não me vou alongar muito sobre o mérito ou a pertinência de alguns critérios legais de fixação de balizas, mas o que é facto é que elas existem, e nós devemos, como princípio da legalidade, aquilo que está a um nível inferior deve respeitar a hierarquia das leis superiores, e, portanto, uma lei da Assembleia da República que é emanada tem o poder de vincular qualquer deliberação do órgão municipal e, portanto, é isso que nos cingimos unicamente aqui a propor, de acordo com os ditames da lei. Se houver muita inflação, isto aqui depois outra outras anos será mudado o critério. Tem que ser atualizado. Tem que ser atualizado o valor, então depois já não dá. Muito bem. Aprovamos todos por unanimidade, certo? Então, este ponto 12 é assim aprovado também por unanimidade. Bem, o ponto seguinte, 13º, diz respeito à designação de um representante para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Ruda dos Vinhos. O colaborador do município, Sérgio Carvalho, está na iminência de concluir o seu mandato durante o próximo mês de abril e, portanto, a proposta é que ele possa ser substituído, uma vez que já não é possível a sua recondução, que ele possa ser substituído pela técnica superior do Serviço Social, Ana Cristina Alves Pinto Domingos de Campos. Portanto, é esta a proposta da Câmara. Muito bem, estamos todos confortáveis, portanto, para propor a Ana Cristina Domingos para esta Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Ruda dos Vinhos, certo? Muito bem, então é aprovado por unanimidade a indicação da doutora Ana Cristina Domingos para esta Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, chegamos ao fim dos pontos da ordem de trabalhos. Circulem então os documentos para conhecimento, por favor. Resumo da tesouraria, licenciamento de obras particulares, relatório da avaliação dos acordos de delegação de competências das juntas de freguesia, plano de contingência do Covid-19 e o despacho do Orçamento Participativo Jovem da Ruda dos Vinhos, início do processo. Bom, parece-me que está, não sei se algum dos presentes na sala tem mais alguma questão para colocar, alguma sugestão, crítica, dúvida, esclarecimento, não? Então resta-me
dado por encerrada esta reunião de Câmara de 9 de março, agradecer a presença de todas e de todos e despedir-me até uma próxima oportunidade, agradecendo mais uma vez à Junta de Freguesia de Santiago a gentil cedência das instalações. Muito obrigado.